No interior dos bondes do Rio de Janeiro estava presente um pequeno cartaz que dizia: "Veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem a seu lado. Mas, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou o runcreosotado." O runcreosotado. Ok, beleza. Então vamos lá, cara. O que a banca vai cobrar com esse cartaz aí, né, cara? Vamos lá, vamos verificar aqui. Esse pequeno texto se enquadra pelos seus versos entre os textos de tipo. De que tipo o texto, tá? O terror, a gente percebe ali que está em versos, né? O cartaz está em versos. Então eu consigo perceber ali um poema, né? Um recurso poético do autor. Pode ser? Pode. Olha só essas alternativas aqui, olha só. Colocamos 1, 2, 3, 4. Quatro tipos de texto. Caraca, terror. 4 tipos de texto. Normalmente a banca pede o quê? Aquilo que predomina, né? Mas aqui foram 4 tipos. E aí, eu sempre recomendo que você faça o quê? Que você elimine alternativas até chegar a uma correta. Então veja bem aqui, olha só. A gente então tem aqui esse pequeno cartaz, ó, no interior dos bondes do Rio de Janeiro estava presente um pequeno cartaz que dizia: "Veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem a seu lado. Mas, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou, alguma coisa o salvou, ele quase morreu, mas algo o salvou, olha que importante, beleza?" Ok, então veja só nesse caso que é uma propaganda, né? Alguém quase morreu, mas ele foi salvo, ok? Beleza, então vamos lá. Eu queria que você observasse comigo aqui o seguinte, tá? Esse pequeno texto, ele se enquadra, então só ajustar aqui direitinho. Esse pequeno texto, ele se enquadra em... Então, olha só, o que eu queria que você observasse aqui comigo. Eu perguntaria para você assim, ele é um texto argumentativo, narrativo, poético, publicitário. Cara, eu consigo enxergar aqui de cara, ele é um texto poético, porque ele está em verso. Concordo. Ele é um texto publicitário. Eu consigo entender que ele é um texto publicitário? Cara, publicitário, terror, olha só. Veja, olha o imperativo, veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem a seu lado. Mas, no entanto, acredite, imperativo, esse cara, belo tipo faceiro, ele quase morreu de bronquite, mas alguma coisa o salvou. Tá aqui meu produto, que é assim sensado. Então a gente consegue perceber, sim, que há uma publicidade nisso e que o texto é poético. Terror, narrativo. Cara, narrativo. Ele, de certa forma, ele conta pra gente uma história, né? Ele narra alguma coisa pra gente. Cara, ele foi falando de um tipo faceiro que estava ali próximo dele e que ele quase morreu, né? Mas alguma coisa o salvou. Então, de alguma forma, dá pra gente perceber uma evolução temporal aí? Até dá. Há um texto argumentativo. Esse texto é argumentativo, terror. Pô, cara, argumentativo, não sei se tem alguma parte ali que ele está colocando o ponto de vista ou não está, eu fiquei na dúvida. Ó, terror, fiquei na dúvida. Beleza. Então eu não tenho certeza. Letra B, ele tem parte descritiva, narrativa, publicitário. Ó, publicitário e poético, terror. Eu consigo perceber. Publicitário e poético tem a ver. Narrativo, tudo bem. Descritivo, eu posso perceber de repente ali uma parte de caracterização. Pode ser, ok. O terror narrativo, publicitário, poético, informativo. Aí tem aquela pegada, né? Se o texto ele é argumentativo, tem o ponto de vista do autor, né? A defesa de alguma coisa, ou ele é informativo, puramente informativo, declara algo, só isso. Também ficaria na dúvida, concorda comigo? Também ficaria na dúvida, ok. Mas uma coisa eu tenho certeza, cara, olha só. Esse texto não é normativo. Ele não normatiza algo. Ele não é como a lei que determina alguma coisa. Fora. Ele não é um texto didático. Também fora. Beleza? Ele também não é um texto didático. Ok. E aí, você vai ficar assim, ó. Você vai ficar na dúvida por quê? Veja, o texto é narrativo. A gente já sabe, ó. O texto ele é narrativo, poético e publicitário. Ele é narrativo, poético, publicitário. Ele é narrativo, poético, publicitário. Então já tenho certeza que ele é narrativo, tem passagem narrativa, não vou nem discutir mais isso.
Ele é publicitário porque, veja, olha, o cara quase morreu, mas ele conseguiu se salvar. E agora é um belo faceiro. Olha só, um belo tipo faceiro, né? Beleza. E ele é poético porque está em verso. Isso a gente sabe. Aí o que a banca te testa aqui, tá? O que a banca te testa? Se o texto ele é argumentativo ou ele é informativo, ele tem um cunho dissertativo. Basicamente, o que as alternativas A e C apresentam para a gente tem que trabalhar sempre por eliminação de alternativas, tá? Se ela falou que ele é argumentativo, significa então que ele tem passagem dissertativa, falando sobre algo. Se ela falou que é informativo, tem passagem dissertativa, tudo bem? Ou então, terror, ele tem passagem narrativa, ok? E na passagem narrativa nós conseguimos compreender uma descrição, o que nós temos ali de maior força, beleza? Então vamos lá. Veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro, que o Senhor tem a seu lado. Veja aqui ao seu lado, quem está aqui? Um belo tipo faceiro, ele está aí do seu lado. Isso é ou não é uma caracterização do ambiente? Opa, sim. Há uma pessoa que está do lado da outra. E aí ele vai contar sobre essa pessoa. Então ele apresenta essa pessoa descrevendo, tá? Ele descreve, tá? Ele descreve essa pessoa, é um tipo faceiro, e esse cara, olha, é um belo tipo faceiro, mas esse cara quase morreu, hein? Ele quase morreu, mas agora é um belo tipo faceiro. Por quê? Porque ele comprou o rum creosotato. Ah, sim, esse negócio é muito bom mesmo. Por isso a publicidade, por isso ele é poético. Por isso, antes ele quase morreu, mas agora é um belo tipo faceiro. Então tem uma relação aí de ordenação temporal, narrativo. E nessa ideia houve uma caracterização do ambiente, de um outro personagem, beleza? Que ele quase morreu, mas agora é um belo tipo faceiro, está ali do seu lado. Então a gente consegue imaginar, né? A gente tem aquela foto, beleza? Aquela pessoa do lado, a pessoa agora forte, né? Bela e forte, mas quase morreu de bronquite antes, beleza? Por isso, moçada, o que a gente percebe é a descrição. A gente percebe então, olha, se a gente tem que optar, ele informou, argumentou ou descreveu? Ele descreveu, alternativa B de bola. Vamos lá, de novo, como que a banca pega isso? Você que de repente marcou a alternativa A, Terruma e está argumentando, que está querendo vender alguma coisa? Veja, ele está argumentando porque ele está querendo vender alguma coisa? Não, isso é publicidade. Ele emprega veja fulano, acredite nisso e tal. Isso é a forma injuntiva, beleza? Ok. Ele colocou isso num texto poético. Mas aí você tem que sempre observar o seguinte, vem cá. Ele defendeu um ponto de vista, devemos fazer isso para tornar o Brasil melhor a ser insensado? Não. Ô Terror, porque isso basearia em quê? Basearia num texto dissertativo. E esse texto não tem passagem dissertativa, ele falando sobre algo, não. Ele fala sobre algo, sabe como? Dentro da narrativa. Eu quero falar sobre violência urbana, mas eu não falo que a violência urbana está assolando o Brasil, assim, sabe? Não. O que eu posso fazer é o seguinte, eu contar uma história sobre a violência urbana. Então aqui nós temos o tema, está legal? Nós temos um tema, mas ele não foi dissertado, ele foi narrado. Por isso, nós temos aqui que o texto é narrativo e não dissertativo. Então, nós partimos de uma narrativa, mas para termos uma narrativa, houve a descrição do ambiente, do personagem, que está ali do lado dele, houve uma descrição típica da narrativa. E ele queria vender um produto, né? E ele foi de forma poética, porque ele foi colocando versos. Cara, então não tem como. Alternativa B de bola, é ela a correta. Ah, Terror, mas se ele não argumentou, então ele informou. Por isso a banca não é boba, né, gente? É por isso que tem narrativo na alternativa A, B e C, pô. Porque ela queria o quê? Ela repetiu narrativo poético e publicitário nas letras A, B e C. Por quê? Para você pensar, olha só. Então olha o seguinte, ó, tem a letra A tem argumentativo, a letra C tem informativo. Ambos são dissertativos. Ah, cara, realmente. Então, na realidade, ele está descrevendo. A descrição, a gente não tem como fugir disso, não. A descrição ficou bem notória para a gente. Beleza?
Então, se você tinha ficado na dúvida, agora sim, alternativa B.